Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos ter um encontro e vamos conversar sobre a evolução dos modelos atômicos. Eu sou o professor Deusmar Azevedo e é um prazer estar aqui com vocês nessa live. Boa tarde, eu sou o professor Márcio Rogério e, assim como o professor Deusmar falou, é um prazer enorme estar aqui com vocês nessa live. Queria também, desde o início, já agradecer aos colegas que estão presentes, aos nossos alunos que estão nos assistindo, mandar um abraço aí aos alunos do Ribeiro Ramos, do professor Arruda, que são as escolas do qual eu ensino. Um abraço a todos os alunos, meus alunos também que estão aí assistindo nossa live. É um prazer estar aqui. Então, como eu disse, nós vamos fazer uma viagem sobre a evolução dos modelos atômicos, né? Então, a gente pode começar com a palavra átomo. E aí, na hora que eu vou falando, vai aparecendo um slide aí para você ver. Por exemplo, vai começar a aparecer já para você ver o slidezinho com a primeira tela, com a primeira lâmina. E aí você vai ver que nós começamos a falar de átomo na Grécia Antiga, né? Com dois filósofos gregos chamados de Leucipo e Demócrito. Então, Leucipo e Demócrito imaginaram de que a matéria deveria ser feita. E aí eles chegaram à conclusão de que a matéria deveria ser feita de diminutas partículas. Partículas essas tão pequenas que não poderia ser mais dividida. E aí daí surgiu o nome átomo. Só que a palavra átomo aí, que significa partícula indivisível, ainda não tinha nenhum embasamento científico. Até que veio, né, através de experimentos, a primeira ideia de modelo atômico com embasamento científico, que é exatamente o modelo atômico de Dalton. Você vai ver aí na próxima lâmina, o professor Márcio vai dar uma introdução sobre o modelo atômico de Dalton. Pronto, exatamente. Como o professor Deusmar falou, o modelo atômico de Dalton, por volta de 1808, vem a primeira história, a primeira fonte de pesquisa do modelo atômico na base científica, certo? Esse modelo atômico de Dalton, ele era de um modo esférico, certo? Segundo as características de Dalton, ele era maciço, indestrutível, imutável, homogêneo, eletricamente neutro, ou seja, não emitia carga nenhuma, e indivisível. Essas características foram propostas por Dalton na época do seu experimento. E o interessante, quando nós falamos do modelo atômico de Dalton, nós trabalhamos com o que o modelo parecia na época. Geralmente, na aula de ensino médio, nós falamos qual é o apelido do átomo de Dalton. No caso do átomo de Dalton, era conhecido como o modelo da bola de bilhar. Vale lembrar também, professor Márcio, sempre que a gente vai estudar os modelos atômicos, tem até dizer a produção que não estamos saindo aqui na telinha, só estou vendo o slide, que eu quero me ver, que eu estou bonito, que eu fiz cabelo hoje, tirei a barba, tem que estar aparecendo também para me ver. Então, vale lembrar também, salientar, que todo modelo atômico, para ele ser considerado modelo atômico na parte científica, ele tem que ter um embasamento, né? Então, na questão do modelo atômico de Dalton, o que é que Dalton usou praticamente para usar, para determinar de maneira científica o seu modelo? Ele usou as leis ponderais. E aí eu pergunto a você que está nos assistindo, você lembra quais são as duas principais leis ponderais? Pode comentar aí nos stories aí da nossa live. Então, vou só recordar a vocês as duas leis ponderais, a lei de Lavoisier e a lei de Proust. E aí eu pergunto, será que você lembra o que é a lei de Lavoisier? O professor Márcio vai dar o toque para você o que é que seria a lei de Lavoisier. Diga aí, professor Márcio, para eles o que é a lei de Lavoisier. A lei de Lavoisier, ela também é conhecida como a lei da conservação da massa, certo? Ou seja, numa equação química, o que está dá certo aos reagentes, depois dá certo aos produtos. A massa dos reagentes tem que estar igual à massa lá dos produtos. A lei de Proust é conhecida como as proporções fixas, proporções constantes. Ou seja, se você altera um reagente, toda a reação química deve ser alterada, tanto para cima como para baixo. Ou seja, se você aumenta um, tem que aumentar todos. Se você reduzir um, tem que reduzir todos. Então, em resumo, o que é que nós temos para a lei de Lavoisier, para você não esquecer, né? A lei de Lavoisier é conhecida como lei da conservação das massas. Tem a sua frase célebre, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, você tem que estar ligado para essas informações, porque qualquer vestibular que você for fazer, aqui na nossa região ou em qualquer outro, você pode se deparar com essas leis. E a lei de Proust é a lei das proporções, né?
as substâncias sempre reagem na mesma proporção, ou seja, em proporções bem definidas. Só que tem um detalhe. O modelo atômico de Dalton é considerado o primeiro modelo científico, só que teve um detalhe que Dalton não explicou no seu modelo. Como é que eu posso explicar a natureza elétrica da matéria? Vou dar um exemplo que talvez até mesmo você já fez esse experimento em casa. Você pica o papel, corta papel, e atrita uma caneta no seu cabelo. No caso aqui em cima em mim não dá mais não, né? Mas se for aqui no meu braço dá certo. Se eu atritar aqui a caneta aqui e aproximar do papel picado, o que é que eu vou encontrar? O que é que eu vou observar no meu experimento? Que vai ocorrer uma atração entre o papel picado e a caneta. Só que Dalton disse no seu experimento que o átomo não tinha carga. E aí? O átomo era neutro, não tinha carga nenhuma. Então como é que eu vou explicar no meu experimento essa natureza de atração? Se tem atração, tem cargas opostas. Então, no modelo atômico de Dalton, ele não teve condições de explicar a natureza elétrica da matéria. Até que veio, é lógico, Dalton é 1800 alguma coisa, né? Aí veio a evolução, que é essa a nossa ideia. Nós queremos sair daqui da nossa live, tendo a certeza que você que está nos assistindo está entendendo ou vai entender a evolução, desde o modelo atômico de Dalton até o modelo atômico complementar de Sommerfeld. Ok? Então, o que é que acontece? Depois de Dalton, veio um outro experimento que atribui essa ideia desses experimentos ao modelo atômico de Thomson, que você vai ver aí na telinha. Bom, então você está vendo agora, pode voltar um pouquinho aí, pronto. Não, mais para frente, na próxima tela, isso. Aí nós temos um experimento envolvendo a ampola. Vamos tentar interpretar o que é que eu tenho nesse desenho, né? Você tem aí uma ampola, você tem dois polos, o positivo e o negativo, e dentro dessa ampola você tem um gás a baixa pressão, se diz que é um gás rarefeito. Um exemplo semelhante que você pode estar tendo em casa, olhando aí para ou na escola, você pode já ter visto, é uma lâmpada fluorescente, né? Uma lâmpada fluorescente que pode ser um exemplo dessa ampola aí. O que é que acontece? Dentro dessa ampola, eu tenho um gás a baixa pressão. Quando é dada descarga nesse gás, começa a ocorrer um filetezinho, um feixe luminoso, e à medida que eu vou diminuindo a pressão desse gás, esse feixe vai ficando mais fino. Esse feixe aí é chamado de raios catódicos, porque exatamente saía dos cabos. O que é que acontece? Quando se fala na evolução do modelo atômico, para Dalton, a parte científica foi as leis ponderais. Para Thomson, para ele poder evoluir o modelo, você tem que lembrar dos raios catódicos. Professor, o que são os raios catódicos? São feixes de elétrons. Então, foi o que aconteceu. Dentro dessa ampola, ele colocou um gás e observou esse feixe luminoso. Quando ele eletrizou essa ampola, na parte externa, com placas positivas e negativas, esse feixe luminoso sofreu um desvio para a placa positiva. Então, ele entendeu que aquele material, aquele gás, teria carga negativa nele. Só que ele ficou em dúvida, será que é só com esse gás que acontece? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar o gás. Todo o gás que ele trocava, ele botava a baixa pressão, o experimento era repetido. Sempre sofreu um desvio para a placa positiva do experimento. Conclusão, descobriu-se então que o átomo, na verdade, ele teria carga. E foi daí que surgiu a ideia da presença das cargas negativas. Pode passar, você vai ver aí uma foto da ampola de Crookes, né? Você vê aí em 1875, exatamente esse experimento que Thomson usou para embasar a sua ideia, o seu modelo atômico. E aí você vê do lado direito, hoje você já não encontrou mais, mas antigamente pode perguntar aos pais de vocês, os tios, avós, tinham as televisões de tubo. Hoje muitas vezes até algumas pessoas até têm em casa ainda, né? Aquele tubo que tem atrás, aquele tubo de imagem, nada mais é do que a evolução do modelo aí de Thomson, que é exatamente essa ampola de Crookes, né? Uma evolução da ampola de Crookes. Então daí surgiu uma ideia que derrubou as características do modelo atômico de Dalton, que aí vem as características do modelo atômico de Thomson, e o professor Massogel vai dar uma pincelada sobre isso. Como o professor Leandro Guimarães falou, Thomson acabou descobrindo uma carga negativa no elétron, no átomo, perdão, que se chama elétron. No caso, o que foi concluído por Thomson em volta de 1897, que o átomo ele era uma esfera, isso não resta dúvida, e essa esfera
ela era uma massa de carga positiva, de carga não, de valor positivo, certo? Continua sendo maciço, mas esse maciço era cheio de carga negativa. Aí o que acontece? Como era uma esfera maciça, como você pode ver no nosso slide, ele é conhecido como pudim de passas. Mas esse pudim, não imagine um pudim tradicional nosso, imagine como fosse um panetone, onde a massa era positiva e dentro era negativa, onde se encontravam os elétrons, certo? Como você pode observar, no modelo atômico de Thomson, devido ao experimento dele, você observa que a carga, a parte quando Dalton falava que o átomo era indivisível, ele acabou já botando isso para a teoria abaixo, porque o átomo ele encontrou uma partícula, no caso o elétron de carga negativa, e dessa maneira já vem as partículas subatômicas. E assim o átomo já poderia ser dividido em tanto no elétron. Pode passar o slide. Aí você tem que lembrar o seguinte, já fazendo um resumo do que nós vimos até agora. Nós temos o modelo atômico de Dalton, átomo maciço, indivisível, indestrutível, sem carga, imperecível, semelhante a uma bolinha de bilhar, né? Para Dalton, todos os átomos do mesmo elemento eram iguais entre si. Hoje nós já sabemos que não. Posso até citar um exemplo. Existe o carbono 14 e o carbono 12. São átomos do mesmo elemento carbono, mas não são iguais entre si. Carbono 12 é o mais encontrado, carbono 14 todo mundo sabe que é usado na datação de fósseis, né? Então, Dalton dizia que o átomo não tinha carga e que era indivisível, que era indestrutível. Aí veio Thomson, através do experimento envolvendo as ampolas de Crookes, e descobriu que o átomo tinha cargas negativas. Essas cargas negativas deu-se o nome de elétrons, né? Então, o átomo passa a ser divisível, com cargas negativas, mas continua a ideia de Dalton que o átomo seria maciço, uma esfera maciça, né? Então seria uma esfera positiva, maciça, incrustada de cargas negativas sobre ele para dar estabilidade. Então aquele exemplo que eu falei, se eu pegar papel e aproximar da caneta, sem atritar a caneta, os elétrons estarão parados tanto no papel como na caneta, nos átomos da caneta, distribuídos de maneira uniforme, por isso que dá a neutralidade das duas matérias. Na hora que eu atrito a caneta, segundo a ideia de Thomson, é lógico, era como se eu afastasse os elétrons e a parte positiva de um dos materiais ficasse exposta. Quando eu aproximava da outra matéria, que estava os elétrons distribuídos de maneira uniforme, a parte positiva de uma matéria que estava descoberta era atraída pela parte negativa da outra matéria que estava distribuída de maneira uniforme. Então, aí ele explicou de alguma forma a natureza elétrica da matéria, né? Só que Dalton e Thomson, de alguma forma, eles falavam de uma mesma ideia de que o átomo era maciço. E aí veio, pessoal, um experimento que revolucionou o modelo atômico, né? Que foi o modelo atômico de Ernest Rutherford, que nós vamos ver agora o modelo. O senhor vai passar aí a ideia. Mas pode dar uma pincelada sobre esse experimento aqui, falando um pouco das partículas, Márcio? Bem, Tom Rutherford, no experimento dele, o que foi que aconteceu? Ele pegou uma placa de chumbo, certo? Aqui seria só mostrando a eles, professor Márcio, de que é a natureza da radiação, né? Você está vendo ali, ó, a radiação, né? Só os tipos de radiação. Aí já é uma introdução para você entender no futuro como foi o experimento de Rutherford, né? Sim, aí ele emitiu a radiação, a radiação, por sua vez, era em três tipos: a radiação beta, a radiação gama e a radiação alfa, certo? No próximo slide, por gentileza, no próximo slide, como estou falando agora, o experimento, você observa que ele tinha um bloco de chumbo, um elemento de polônio, um pedaço de polônio, certo? Tinha uma placa de chumbo com um orifício no meio, e aonde passava um feixe de partículas altas. Essas partículas altas, por sua vez, iam bombardear uma fina lâmina de ouro, certo? O que acontece? Como foi descoberto elétrons por Thomson, e acreditava que estava no centro, essa carga não existiria nada para barrar esse raio de partículas alfas, quando chegou ao encontro da placa de ouro, aconteceu o quê? Pouco desvio, no entanto, muitos raios passaram, como você pode observar na nossa análise aí embaixo, certo? Agora eu deixo para o nosso professor Neusmar para concluir.
Bom, então o que é que nós temos aí? Vamos dar uma observada para a gente interpretar direitinho o desenho, né? O professor pode voltar só um slide aí para a gente só fechar a ideia. Você tem aí esse experimento mostrando os 3 tipos de radiações naturais, né? Nós temos aí um elemento radioativo, uma bolinha que representa o elemento radioativo. Ele está emitindo radiação entre 2 placas, uma positiva e uma negativa. Você está vendo aí, interpretando o nosso desenho. E você observa que esse feixe de radiação, se desdobra em 3 tipos. Ocorre uma parte que desvia para a placa positiva. Uma parte desse feixe passa perpendicular. A outra parte sofre um desvio para a placa negativa. Então, o que é que você vê? Que nós temos 3 tipos de radiações naturais. A beta, se ela sofrer um desvio para a placa positiva, então eu vou entender que a beta tem carga negativa, tá? A que passou perpendicular não deve ter carga nenhuma. Na verdade, não tem. A radiação gama é apenas uma onda eletromagnética que, por sinal, é a mais perigosa. Atribui-se a ela a mutação do gene das células. A principal causadora do câncer, por exemplo, quando a pessoa incide radiação sobre a pessoa. E a alfa? A alfa você observa que ela sofre um desvio para a placa negativa, então eu vou entender que ela tem carga positiva. Outra coisa que você deve interpretar aqui também é que a radiação alfa sofreu um menor desvio do que a radiação beta. Veja aí o eixo, né? O que é que eu vou entender? Por que a radiação alfa sofreu menor desvio que a radiação beta? Porque ela é mais pesada. Hoje nós sabemos que a radiação alfa é formada por 2 prótons e 2 nêutrons. Então eu vou entender que a radiação alfa tem massa 4 e tem 2 prótons. Então o que é que acontece? Nós vamos ver a próxima imagem. Nesse experimento de Rutherford já se conhecia esses tipos de radiação, né? Atribui-se principalmente à família Curie, Pierre e Marie. Becquerel foi quem descobriu, mas Pierre e Marie foi quem estudou mais sobre a radiação, a descoberta dessas partículas, né? Então o que é que você tem aí? Você tem um elemento radioativo, o polônio. Tirar um pouquinho a máscara que está incomodando. Você tem um elemento radioativo polônio. O polônio ele é um alfa emissor. Por sinal, o polônio recebeu esse nome em homenagem a Marie Curie, que era da Polônia, e foi ela que descobriu, né? Assim como o rádio. Estudando sais derivados de uranila que tem urânio, tá? Então, o que é que eu tenho aí? Uma amostra radioativa que está emitindo, o polônio está emitindo radiação alfa, é um alfa emissor. Ela direcionou essa radiação alfa para uma placa finíssima de ouro. Tá vendo aquela plaquinha amarela ali no canto direito? O meu é o canto direito, não sei como é que tá aí para vocês, eu estou meio desorientado aqui, mas deve ser o canto direito de vocês também. Essa placa aí é uma placa finíssima de ouro, como tem na legenda. Então pensa comigo, tanto Dalton como Thomson imaginava que o átomo seria maciço. Então se eu estou direcionando uma radiação para uma placa de ouro, o que é que vai acontecer quando essa radiação bater na placa? Se o átomo é maciço, o átomo de ouro é maciço, a radiação vai bater e vai voltar. Mas como você observa no desenho, a radiação passa quase que perpendicular à placa. Se você observar bem direitinho lá no anteparo depois da placa, que deve ser de sulfeto de zinco, ele é cintilante, o que é que acontece? Pequenas radiações sofriam desvio, era mais ou menos assim, de 1000 radiação alfa, uma radiação sofria desvio. De 1000 radiação alfa, observava-se uma que batia numa determinada região e voltava perpendicular. Então, olha, através desse experimento, mesmo a gente não estando presente no laboratório para ver isso aí, você vai concordar comigo. Se eu estou emitindo radiação alfa e a radiação está passando praticamente, totalmente pela placa de ouro, eu vou entender que o átomo não seria maciço. Então o átomo passa a não ser mais aquela ideia de uma coisa homogênea. O átomo passa a ter, na verdade, 2 regiões. E aí você vê na análise de baixo, imagina aí essas setinhas vermelhas aí, seriam as radiações alfa. Você vê que a maioria está passando perpendicular, né? Algumas sofriam algum desvio. Você está vendo aí os desvios. Umas batiam e pocheteavam, voltavam, né? Então aí Rutherford revolucionou o modelo atômico. A partir de Rutherford, em 1911, o átomo passa a ter 2 regiões distintas. E aí eu peço que você grave essa informação. Porque às vezes o aluno ele é cobrado no vestibular
E ele pensa que a ideia de núcleo saiu lá no modelo atômico de Thomson. Não foi. A primeira ideia de núcleo saiu no modelo atômico de Rutherford, exatamente por conta desse experimento dele. Então ele concluiu que o átomo deveria ser formado por duas regiões totalmente diferentes, ou seja, duas regiões distintas. Cada região dessa tem uma característica própria, ou tem suas características. Uma região central chamada de núcleo e uma região periférica chamada de eletrosfera. Aí o professor Márcio vai dar... pode passar, professor, por favor? Mais um pouquinho. Pronto, aí você vai ver aí a ideia, como é que fica o modelo atômico de Rutherford. Só que eu queria que o professor Márcio também desse uma pincelada aí sobre as características do núcleo e da eletrosfera dos nossos alunos que estão aí na nossa live. Qualquer dúvida, vai mandando aí que nós estamos anotando para a gente responder no final. Fique atento. Ok. Como o professor Luzimar mesmo falou, a partir de Rutherford, o átomo passou a ter duas regiões bastante definidas, que é o núcleo e a eletrosfera. O núcleo, por sua vez, ele encontrava-se recheado de prótons, e a eletrosfera, obviamente, por elétrons. Só que no meio tempo nós sabemos que as três partículas fundamentais do átomo são prótons, nêutrons e elétrons. E até agora nós vimos que os elétrons foram descobertos pelo J.J. Thomson, os prótons foram descobertos agora pelo Rutherford, e cadê os nêutrons? Aí, por volta de 1932, James Chadwick, com seus experimentos, ele acabou descobrindo o nêutrons, por sua vez, zero carga, não possui carga. E onde é que está esse nêutron? O nêutron, por sua vez, está onde? No núcleo. Qual a importância do nêutron no núcleo? É exatamente o nêutron que vai contrabalancear essa puxada dos elétrons com os prótons, e assim não destrói o núcleo do átomo. Ora, você pode observar pelo modelo do Rutherford, ele chamou de modelo de sistema planetário. Por quê? Porque os elétrons ficavam girando ao redor do núcleo, que é a carga positiva, e eles não fugiam devido à diferença de cargas. Núcleo positivo e elétron negativo ficava atraindo, certo? E os nêutrons, por sua vez, que contra esse meio termo que fazia com que o núcleo não fosse destruído, ok? E foi daí, então, que os elétrons girando ao redor do núcleo, eles giravam aleatoriamente, não tinha local certo. Como nós vamos ver no próximo slide, no modelo atômico, o local exato de cada elétron, certo? Só complementar aí, e eu peço que vocês que estão nos assistindo imaginem, né? Você tem uma ideia, hoje sabe-se que o núcleo ele é cerca de 10 a 4 a 10 a 5 vezes menor do que o próprio tamanho do átomo. Então o núcleo é uma região, um átomo muito pequeno, né? E aí nessa região muito pequena eu vou encontrar as cargas positivas que são os prótons. Então pessoal, esses prótons estão muito próximos. Se o átomo é muito pequeno, imagina uma região que está lá dentro do átomo, chamada de núcleo, que é 10 a 4 a 10 a 5 vezes menor do que o próprio átomo, né? Então existe uma energia nesse núcleo que segura essas cargas positivas uma próximas à outra. Foi o que aconteceu. O homem, então, percebendo essa energia, né? Atribui-se muito isso ao pessoal da física, imaginou o que aconteceria se eu quebrasse esse núcleo. E veio aí até um pouco de história o projeto Manhattan da bomba atômica. Então o homem conseguiu quebrar o núcleo do átomo. Então imagine, tem muita energia nesse núcleo. Se eu quebrar esse núcleo, essa energia vai se expandir de maneira incontrolável. Só para você ter uma noção, tem autor que diz o seguinte: e se eu pegar uma massa físsil, quebrar a massa de um elemento no núcleo, né, um elemento radioativo que tem a condição de sofrer essa fissão, essa quebra. Uma massa do tamanho de uma formiga, equivalente à massa de uma formiga, a energia liberada daria para alimentar um prédio de 5 andares, com todos os elétrons domésticos dos apartamentos ligados durante 24 horas. É muita energia que existe dentro do núcleo, né? E aí você vê também o modelo do sistema planetário Rutherford, que está desenhado aí na sua tela. Você vê que existem elétrons nessa região chamada de eletrosfera, esses pontinhos negativos, que eles estão em órbitas circulares, né? Então você vê também que existe espaço entre essas órbitas. Só para você ter uma noção, se eu tivesse um núcleo de um átomo, do tamanho de uma bola de tênis aqui na minha mão,
o elétron mais próximo desse núcleo estaria a 800 metros. Então, o que significa isso? Que existe um espaço enorme entre o núcleo e os elétrons da eletrosfera. Se eu voltar um pouco o slide, ó, mais uma lâmina, voltando, você vai ver na parte 2 aí da análise, você vê que a radiação está passando perpendicular, lógico. Por que ela está passando perpendicular? Porque ela passa exatamente pela região onde tem os espaços vazios. Então, o átomo, na verdade, ele tem espaços vazios enormes, né? Lógico, considerando as proporções. Então, foi daí que surgiu a ideia que o átomo não seria maciço. O átomo, na verdade, tem duas regiões distintas, chamadas de núcleo e eletrosfera. No núcleo seria uma região pequena, densa e positiva. Sabe-se que o núcleo hoje concentra praticamente toda a massa do átomo. E ao redor desse núcleo, em órbitas circulares, você iria encontrar os elétrons em movimento, né? Esses elétrons teriam cargas negativas e ficariam em órbita em movimento naquela região chamada de eletrosfera. Só que, pessoal, vocês sabem que tudo tem uma evolução, né? Nós tivemos a evolução de Dalton, veio para Thomson. Thomson já aprimorou o modelo atômico de Dalton. Aí veio Rutherford e reformulou praticamente tudo, né? As ideias anteriores. Assim, um estopim, né? 1911. Rutherford teve esse up aí quando ele fez esse experimento. Na verdade, foram dois alunos dele, Marsden e Jason, mas ele que, né, ficou com a fama. O que é que acontece? Quando você vai para o modelo atômico de Rutherford, pode passar a pessoa para a próxima lâmina, por favor, a próxima. Próxima. Aí, você vê no modelo do sistema planetário, você vê esses elétrons em movimento ao redor do núcleo. Só que a física clássica perguntou a Rutherford o seguinte: olha, Rutherford, teu modelo está explicando muitos fenômenos da natureza, tá até bem complexo, mas dá para a gente entender e está bem complementado com a sua teoria. Só que a nossa pergunta é a seguinte: como é que você justifica esses elétronzinhos negativos ao redor do núcleo, né, com a região positiva, e todos nós sabemos que cargas opostas se atraem, e aí como é que você explica no seu modelo por que esse elétron que está em movimento ao redor do núcleo não está perdendo energia? Ou seja, toda partícula que está em movimento vai perder energia. E vai acontecer o seguinte: na hora que ele começar a perder essa energia, ele vai entrar em espiral. E quando ele entrar em espiral, ele vai se chocar com o núcleo. Então, como é que você explica esse comportamento no seu modelo, né? Aí, como eu digo nas aulas, reza a lenda que veio, então, o modelo atômico de Niels Bohr, que veio depois do modelo atômico de Rutherford. Pode passar a lâmina. Só você está vendo aqui para a próxima lâmina, só algumas, pode botar. Só algumas características das partículas subatômicas, aí vocês estão vendo essa tabelinha, né? Que é que você percebe que a massa do próton equivale à massa do nêutron, mas a massa do elétron é cerca de 1836 vezes menor do que a massa de um próton ou de um nêutron, né? Então, se eu tiver com a balança de dois pratos, se nesse prato aqui eu colocar um próton, nesse prato aqui eu tenho que colocar 1836 elétrons para ter a mesma equivalência em massa. Que seria o peso, né? E do lado aí mais à direita você vê a carga. O próton tem carga positiva, o elétron tem carga negativa e o nêutron tem carga nula, né? Carga zero. Só um parênteses. O nêutron ele é um pouquinho mais pesado do que um próton. Eu vou justificar por que a gente sabe disso. Vocês viram a radiação beta lá no início naquele experimento. A radiação beta nada mais é do que um elétron. Só que esse elétron ele é arremessado em alta velocidade do núcleo. Por quê? Porque quando o elemento é radioativo, ele não tem estabilidade. Ele vai adquirir estabilidade emitindo radiação. Então, quando o elemento ele é um beta-emissor, o fenômeno que ocorre no núcleo é o seguinte: um nêutron dele sofre fissão, quebra, esse nêutron vira um próton, um neutrino e um elétron. Só que esse elétron ele é arremessado em alta velocidade. Esse elétron, na verdade, é a radiação beta. Então, pode-se dizer que o nêutron ele tem massa aproximadamente igual ao próton, mas ele é um pouquinho mais pesado que o próton, porque quando ele sofre fissão, quebra e vira o próton. O neutrino, que é, na verdade, seria a massa equivalente ao elétron, mas sem carga, né? E o elétron que é arremessado em alta velocidade, certo? Então, aí são as características. Mas vamos voltar à ideia dos modelos atômicos. Então, o que acontece? Surgiu a dúvida, como é que o elétron está em movimento ao redor do núcleo, e esse elétron não estaria perdendo energia, entrando em parafuso e chocando com o núcleo. O Rutherford não soube explicar. Até que veio o Bohr, 2 anos depois, acho que foi em 1903, vamos ver a lâmina.
Bohr usou, na sua época, a física quântica, né? Você vê aí na nossa lâmina falando de Max Planck. Planck falou da questão da energia quântica, das partículas, o quanto de energia, né? E estava introduzindo alguns artigos científicos e Niels Bohr se baseou, pegando esses artigos junto com outros também, né? E formulou o que nós chamamos de postulados de Bohr. Esses postulados de Bohr explicam por que o elétron, quando está em movimento ao redor do núcleo do átomo, imaginado por Rutherford, não entra em parafuso, né? Não entra em parafuso e choca no núcleo. Tem alguns autores até que dizem assim, ó, modelo atômico de Rutherford Bohr. Tem gente ignorante que acha que é uma pessoa, mas na verdade são duas. Bohr pegou o modelo atômico de Rutherford e aprimorou, principalmente numa região chamada de eletrosfera. E aí nós vamos ver os postulados de Bohr. Mas pode falar aí dos postulados, pode passar aí, professor. Que seriam os postulados, a ideia de Bohr, né? Bem, como o professor Lismar falou, né? Bohr já pegou a ideia de Rutherford, deu uma aprimorada e surgiu então os postulados de Bohr. Ele disse que cada elétron se movimenta ao redor do núcleo um número limitado de orbitais, bem definido. Isso é denominado de órbitas estacionárias. Nós vamos observar mais na frente que na eletrosfera você vai observar os orbitais. Dentro de cada orbital desse existe uma quantidade limitada de elétrons que ela suporta. Movendo-se em uma órbita estacionária, o elétron não emite nem absorve energia. Ele está no seu estado fundamental, como nós conhecemos. Ao saltar de uma órbita estacionária para outra, ele emite ou absorve uma quantidade bem definida de energia. E essa energia é chamada de quanto. No plural em latim, é chamada de quanta. O próximo slide, por favor. Você quer falar isso aí? Eu posso falar. Pode falar. Não, você vê aí o nosso exemplo, essa região de baixo aqui, porque deixa eu ver como é. Pronto, a região de baixo, na de cima mesmo. Eu estou sem a vista aqui, estou sem os voltos, mas deu para ver, é a idade. Você vê aí na parte de cima que entrou uma energia, aí o elétron saltou para uma outra região, né, chamada de uma camada mais externa. E é bom lembrar isso, viu? Ficar atento. Porque o elétron ele só salta para uma camada mais externa quando o átomo recebe energia, certo? No momento que essa energia é cessada, o elétron volta para a camada de origem. Teve até uma questão do Enem recente. Lembrem-se disso, tem uma dica, o professor Márcio sabe disso, que toda vez que a questão falar em fogos de artifício, o pessoal lembra logo, modelo atômico de Bohr, ou né? Rutherford Bohr. Aí vai lembrar também o teste da chama, é lindo o teste da chama. Que é o teste da chama, consiste em você pegar uma determinada solução de um sal e você aquecer aquela solução. Vou dar um exemplo, você pode fazer até em casa, sempre brinco. Tenha cuidado, tem um menino danado em casa, chama um adulto aí para lhe ajudar. Você pega, por exemplo, um palito de picolé. Você mergulha esse palito de picolé em água com sal, o sal mesmo da sua casa, né? O sal não está puro, não é o cloreto de sódio puro, mas serve. Aí você mergulha aquele palito de picolé limpo, de preferência, não vai terminar de chupar o picolé e já jogar lá dentro, por favor, que aí contamina aí o experimento todinho, né? Então você limpa aquele material, deixa secar um pouco, mergulha lá na solução de cloreto de sódio. Deixa lá, sei lá, 1 hora ou 2, né? E aí depois você pega aquele palito umedecido e vai levar a chama do fogão na sua casa. Normalmente tem alguns alunos que dizem a cor que é diferente, mas lá de casa, o botijão estando bem, queimando legal, né? Tendo uma combustão praticamente completa, a chama é azul. Tem gente que vê que é laranja, que é amarelo, está bem acabando o gás. Mas lá em casa é azulzinho. Quando eu coloco o palito de picolé na chama azul, você vai observar que a chama vai mudar de cor. Por quê? Porque os elétrons dos átomos, ali do cloreto de sódio, no caso o sódio, eles saltam em raios espectrais diferentes, né? É o que acontece nos fogos de artifício. Tem aquela explosão, aí quando chega lá em cima dá aquela cor. O que é que você vê ali, então? Na hora da explosão, os elétrons estão saltando para camadas mais externas. Na hora que a energia que ele recebeu é cessada, eles começam a voltar. E quando eles voltam, eles emitem luz, né? Comprimento de onda. E esse comprimento de onda, pessoal, por que parece, é muito usado para detectar a composição de determinado material. A análise química do material, você consegue, pelas raias espectrais, descobrir quem são os elementos que estão presentes naquele material, certo? Então foi aí que surgiu a explicação que Rutherford não conseguiu fazer.
Então, Bohr sugeriu o seguinte, como o professor Márcio já citou para vocês. Essa região chamada de eletrosfera, na verdade, estaria dividida em camadas ou níveis energéticos. Cada camada ou nível energético, os elétrons estão em movimento com energia quantizada, ou seja, energia constante. Se o átomo não sofrer nenhum fenômeno, esse elétron vai ficar lá em movimento, sem ganhar e sem perder energia, né? Segundo os postulados de Bohr. Porém, se o átomo receber alguma energia extra, o elétron salta para uma região mais externa. Depois que essa energia extra é cessada, ele volta para a região de origem, certo? Então, na hora que ele volta para a região de origem, ele emite luz, né, o quantum, que são comprimentos de onda na forma de luz. E aí você vê que explica a ideia do modelo atômico de Rutherford quanto à eletrosfera. Então, fique bem claro. Vamos lá, vamos fazer uma recapitulação. O senhor Márcio pode fazer a recapitulação aí. Vamos lá, vamos nós dois. Vamos, peraí, deixa eu botar a Márcio para ele ficar, para ele falar perto do outro, porque o Covid aí está demais. Vamos lá. Dalton, átomo, esférico, maciço, sem energia, indestrutível, indifusível. Não é verdade? Isso. Aí depois veio o experimento. Aliás, vamos lembrar, professor Márcio, qual foi o experimento científico lá para Dalton? Leis ponderais. Exatamente. Aí depois veio o Thomson, que fez o quê? Descobriu os elétrons de carga negativa, obviamente, e logo em seguida veio o Rutherford com o seu experimento, também descobriu prótons. Nesse meio tempo veio o Chandler, descobriu os nêutrons, formou então as três partículas fundamentais do átomo, prótons, nêutrons e elétrons. Isso. E veio Bohr para dar uma revolucionada, uma aprimorada no modelo atômico de Rutherford, explicar o porquê que esse elétron não cai em espiral e destrói o núcleo, certo? Que é onde está lá os elétrons no seu orbital estacionado, até que você falou muito bem que antes deles receber ou perder energia, ele está no seu orbital tranquilo, e fica energia constante, né? Aí exatamente foi aí que Bohr justificou a existência da eletrosfera de Rutherford, certo? Então, o que é que nós temos aí? Um pequeno detalhe, né? Nós temos. Aí eu vou perguntar ao professor Márcio, nós já estamos finalizando aqui a nossa participação, a nossa live. Estamos fazendo aí toda a evolução, né, do modelo atômico de Dalton até o modelo atômico de Bohr e vamos finalizar aqui com o modelo atômico de Sommerfeld, né? Então, o que é que você está vendo aí? Ó, melhor ainda para você visualizar. Vejam aí as camadas, K, L, M, O, P, Q. Nós aprendemos isso por volta do 8º ano, 9º ano, dependendo da escola que você estuda. E aí você vê essas camadas com a quantidade fixa de elétrons em cada região, né? Tem K, L, M, O, P, Q, quantidade de elétrons em cada. Só que surgiu um pequeno detalhe que eu posso perguntar a vocês. Dá uma olhadinha aí no nosso exemplo, né? Vejam aí, turma, as camadas. Você vê aí tem um elétron voltando da 4ª camada com um comprimento de onda numa cor mais forte, né? Azul mais forte. Você vê aí um elétron voltando da 3ª camada para a 1ª camada, já com um comprimento de onda maior, e você vê que está com um azul mais claro. Aí você já vê outro voltando da 2ª para a 1ª, um vermelho. Só que eu queria fazer uma pergunta para vocês. Como eu poderia explicar dois elétrons? Vamos supor, eu tenho aqui a camada 1. Visualiza aí, você que está nos assistindo. Visualiza a camada 1. Imagina que nessa camada 1 tem dois elétrons, certo? Aí imagina que esses dois elétrons recebem energia e os dois saltam para a camada 3. Tá pensando aí, ó? Então a camada 1 com dois elétrons, eles recebem energia e saltam os dois para a camada 3. O que é que vocês acham? Quando esses dois elétrons voltarem para a camada 1, vejam que eles estão saindo da mesma camada, indo para a mesma camada e voltando para a mesma camada. Seria possível esses dois elétrons emitirem luz em comprimentos de ondas diferentes? O que é que vocês acham? Fica aí a dúvida. Se quiser responder, pode ir comentando aí que depois a gente vê. Pessoal, a resposta é que é possível. Mas, professor, os dois estão saindo da mesma região, estão indo para a mesma região, que é a 1ª camada para a 3ª,
estão voltando para a primeira camada, os dois, como é que os dois podem emitir comprimentos de onda diferentes? Aí eu faço uma analogia com um exemplo bem simples. Bem simples. Professor Márcio, você mora em que cidade? Sobral. Sobral. Eu também moro em Sobral. Imagina que eu e o professor Márcio vamos para Fortaleza. Então nós dois estamos saindo da camada Sobral e nós dois estamos querendo chegar na camada Fortaleza, que é mais distante, né? Capital, nossa capital. Será que eu e o professor Márcio, quando nós marcarmos, olha, professor Márcio, saia de casa às 7 horas, que eu também vou sair às 7 horas. Será que eu e o professor Márcio vamos fazer o mesmo percurso, a mesma quilometragem? Olha, Márcio, a gente se encontra lá na Mister Hall, nós dois. Né? Logo bem no cruzamento ali daquela via que vem de Calcaia, eu paro lá e te espero. Tem uma lagoa lá que eu não lembro o nome no momento. Eu lhe espero ali. Será que eu e o professor Márcio vamos fazer o mesmo percurso? Quando o professor Márcio sair da casa dele e eu sair da minha, e a gente chegar lá na mesma região, que seria lá a eletrosfera, a camada mais distante de Fortaleza. Quando ele olhar lá para o velocímetro dele, que marca a quilometragem, será que a quilometragem dele vai ser igual à minha? O que é que você acha? Vai ser, Márcio? Não. Porque nós dois estamos saindo da mesma cidade, mas nós estamos saindo de regiões diferentes da mesma cidade. No mesmo jeito que acontece com o elétron. Os dois elétrons estão saindo da camada 1, estão chegando na camada 3. Mas quando eles voltam para a camada 1, eles podem ter comprimento de onda diferente, porque eles saíram de regiões diferentes na camada 1. Por isso que eles podem ter comprimento de onda diferente. Quem foi que sugeriu isso aí? Aí vem, pessoal, o modelo atômico de Sommerfeld. Porque Rutherford, vão imaginar a eletrosfera desse jeito que vocês estão vendo aí, esférica, né? Só que Sommerfeld disse o seguinte, que para cada órbita circular tem n-1 de órbitas elípticas. Então, ou seja, para cada camada existe n-1 de subcamadas. Ou seja, para cada região existe n-1 de sub-regiões. E aí veio o modelo atômico de Sommerfeld, que a gente colocou só para a gente fechar a ideia aqui, porque depois do modelo atômico de Sommerfeld, quem já estudou e sabe que está aí batalhando, né, para a sua vaga no final do ano, sabe que depois de Sommerfeld vem os números quânticos. E aí os números quânticos nada mais são do que mais estudo dentro da eletrosfera. Né? São outras informações que vão justificar o comportamento do elétron nas regiões da eletrosfera. Tá certo? O Márcio pode dar alguma pincelada para a gente finalizar a nossa live. O professor nos falou muito bem que quando partiu foi já ver os números quânticos, o Bohr já apresenta o primeiro número quântico, é o número quântico principal, que são as camadas KLMNOPQ, que vem de 1 a 7, e também coincide com os 7 períodos da tabela periódica. No Sommerfeld já vem, então, a subdivisão das camadas, dos níveis de energia, aonde vem, então, o número quântico secundário, o SPDF. Certo? Então, aqui, eu acho que nós encerramos aqui, professor. Você que está em casa, de quarentena, nossos alunos, continue, estude, acompanhe lá seus alunos classe 1, estamos lá sempre atualizando. Então, um forte abraço a todos, obrigado pela oportunidade. Bom abraço a todos, tudo de bom.